Bem-vindos ao Master 10X, o podcast onde líderes compartilham os bastidores do crescimento exponencial. E hoje nós recebemos um convidado que construiu uma trajetória de superação e visão, de vender queijos na rua, ainda adolescente, a se tornar importador e dono da marca PRP Parafusos e Acessórios. Paulo André mostra como resiliência e coragem transformam vidas e negócios. Seja muito bem-vindo, Paulo. Paulinho aqui pra gente, né? Que a gente já tem essa intimidade. É um prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui com o pessoal da Master 10X. Me sinto honrado com a sua presença e te honrar aí. Muito obrigado, viu? Que bom. Eu que me sinto honrado de estar aqui falando com você. Eu falo assim que o meu trabalho é muito bom e muito... Ao mesmo tempo que é difícil, ele também é fácil. Porque o tanto de gente incrível que eu conheço... Verdade. Não está escrito no papel. Você é uma dessas pessoas incríveis que transborda carisma e é muito bom ter te conhecido aqui nessa jornada. E, Paulinho, para a gente começar aqui, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como assim, né? Trabalha desde muito cedo. Como que foi isso e como isso aconteceu aí na sua vida? Vamos lá. Eu sou o Paulo, né? Paulo André Costa. Eu sou lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Não tão muito longe daqui. Sou filho da dona Tereza e do seu Jair. E sou esposo da Adriana, pai do Iago, do Vitor e da Adriele. Filho de Deus amado. Amém. E isso veio que a minha infância foi uma infância muito boa. Eu nunca passei necessidade de nada. Sim. Só que teve um lance, um fato na minha infância que eu perdi o meu pai com 40 dias. Nossa. De acidente. Então, meu pai morreu quando ele tinha 25 anos. E a minha mãe ficou viúva com 21 anos. E ela nunca casou, não quis saber mais, acho que foi um trauma tão grande para ela, e ela ficou com uma criança no colo de 40 dias, uma menina praticamente de 21 anos, e ela sempre, ela deu uma parada na vida dela e me criou. E aí a gente morava com a minha avó, e aí por causa de briga minha e do meu primo, nós tivemos que sair da casa, aí foi morar sozinha, aí sempre foi eu e a minha mãe. Então eu nunca passei necessidade, então eu tinha iogurte dentro da geladeira, ela sempre fez de tudo para suprir aquilo que ela achava que era necessário fazer para mim. E aí eu, desde muito cedo, eu aprendi isso com ela. Por quê? Porque ela limpava a casa, ela costurava sapato, ela fazia unha, ela fazia tudo. E sempre eu ficava muito sozinho em casa. Sim. E nessas sozinho eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí tinha um amigo meu, esse do queijo é verdade, tinha um amigo meu que vendia queijo para a mãe dele, lá num bairro de Ribeirão Preto. E a gente morava no mesmo bairro. Aí eu falei para ele, Marcelo, o apelido dele era Queijinho, Marcelo, ô Queijinho, eu não posso pegar uns queijos aí para pegar, então todo o dinheiro que eu ganhava eu sempre gastei comigo. Eu tive um privilégio de ter essa mãe, eu nunca precisei ajudar em casa, eu nunca dei R$1 dentro da minha casa, a minha mãe sempre que fez tudo, então eu sempre que eu ganhava era só para você, para mim, entendeu? Então eu sempre de cedo eu aprendi a fazer dinheiro. E isso é uma paixão de empreendedor que já estava nascendo ali. Hoje, a gente olhando, né? Que eu não tinha essa visão, aí olhando sempre foi desse jeito. Então, eu nunca, deixei assim a peteca cair. Então, eu sempre vendi alguma coisa desde cedo. Então, eu sempre estava negociando alguma coisa desde quando me conheço. Ou era uma troca de bicicleta, ou a minha primeira Garelli que eu comprei, ou a minha primeira motinha, porque na minha época a gente andava de moto sem carteira de habilitação. Sim. A gente dava muita dor de cabeça para as mães e para os pais. Então, sempre foi nisso aí, sabe? E a minha mãe sempre dando suporte, dando sempre orientação. E então,
o que minha mãe deixou em mim, a minha mãe é viva, tem 77 anos, mas o que ela deixou em mim mesmo, o legado dela, foi honestidade. Ela sempre teve uma vida muito regrada e ela sempre teve poupança. Ela sempre, sabe, ela nunca passou apertado. Eu nunca vi minha mãe passar apertado e falar, esse mês eu tô apertado, esse mês eu vou... Não, nunca vi isso. Nunca vivi isso. Legal. Ou seja, já tinha uma clareza ali desde cedo de como administrar os recursos, como alocar os recursos, e provavelmente você aprendeu isso com ela bastante. Aprendi, mas não colocava em prática. Foi uma vida bem desafiadora. Nessa época eu era muito mundo ainda, muito mundano, e eu tive um encontro verdadeiramente comigo depois da minha conversão. Mas isso foi com 44 anos. Uau. Hoje eu estou com 56. Sim. Acabei de fazer 56 agora. Mas a minha vida tem antes e depois da conversão. Eu imagino, né? Eu imagino. Eu sempre fui um cara que sempre gastei mais do que eu ganhava. Então, para mim, ganhar mais, eu precisava trabalhar mais, porque eu sempre fui vendedor, eu sempre fui representante comercial. Então, até que chegou um ponto que o dia não tinha mais hora. Eu falei, então agora eu tenho que fazer outras coisas porque eu não tenho mais hora para trabalhar. Então eu paro de fazer conta, mas nunca atrasei conta, nunca... Sim. Sempre... E você foi representante comercial e aí, ou seja, desde pequena ali você já vendia as coisas, foi crescendo, você teve muita clareza com vendas, né? Sim. E aí você foi para o caminho de representante comercial. E como que foi essa trajetória sendo representante comercial? Vamos lá. Quando eu completei 18 anos, eu já andava de carro, já tinha moto, eu já trabalhava, eu trabalhava em 2, 3 empregos. Então, eu sempre fui desse jeito. E aí, quando eu comecei a trabalhar como representante comercial, eu tinha de 18 para 19 anos. Isso aí foi em 1989. Então, desde 89, eu vendo... nesse segmento de ferragem, de ferro e aço. Sim. Que era material para serralheria, para estrutura metálica, para esquadrias metálicas. Então eu comecei nos insumos, que aí eu vendia disco, eletrodo, fechadura, dobradiça, tudo que envolve acessórios dentro de uma metalúrgica de serralheria ou de estrutura. E depois, como um jogador que começa ali no futebol amador, aí depois vai indo tudo. Aí eu fui para ferragem. Sim. Né? Aí eu saí um pouco do acessório e fui para o grosso, que aí era o perfil, o metalon, toda a parte de estrutura. E isso até hoje. Então, hoje eu tenho um escritório de representação comercial, que é a PRP Representações. Sim. Essa existe ainda, nós estamos no mercado há 31 anos. Uau. Como representante comercial. Eu já viajo há 33 anos, não viajo mais hoje, Sim. né? Mas eu tenho a equipe também, que a gente trabalha lá no nosso escritório. E há 14 anos eu era representante de uma representada que era um parafuso autobrocante, quando veio para o Brasil esse parafuso. Que aí eu vendia esse parafuso como representante. Sim. E aí depois eu falei assim, bom, eu vou começar agora a comprar dessa representada e distribuir. Por quê? Porque eu já vendia a bobina, já vendia a telha, já vendia o perfil, e aí o parafuso escorregava no negócio. Sim. Foi aí que nasceu a PRP Parafusos. Ou seja, de uma necessidade, necessidade que você viu, uma oportunidade que você viu ali, nasce a PRP Parafusos. Isso. Nesses 30 anos que você, né, representante comercial, né, quais os maiores aprendizados que você trouxe disso e aplica hoje na sua empresa? O meu nicho de cliente sempre foi pessoas muito mais velhas do que eu. Como eu comecei muito cedo, 19 anos, 18 anos, então todos os meus clientes já eram clientes de 35, 40, 45, que são os mesmos clientes até hoje. Só que um já teve sucessão,
que eu já não falo mais eu falo com os sucessores, ou com os CEOs, ou com os gestores do negócio. Então, isso aí me deu foi uma faculdade, eu trabalhar com essas pessoas mais velhas, entendeu? Então, eles tinham muito para ensinar. Então, eu sempre fui de rodinha de onde eu era o mais novo. Entendi. Eu nunca ficava. Eu tinha meus amigos, que tem amigos hoje de 40 anos em Ribeirão, que até hoje eu tenho amizade com eles, mas eu era amigo deles de final de semana, porque eu viajava a semana inteira. Sim. Então a minha roda de amigos durante a semana, durante o mês, durante o ano, era só de pessoas de muita experiência e de pessoas muito bem-sucedidas. Então eu meio que o transbordo dela era muito maior que o meu. Entendeu? Então eu sempre fui bem querido lá, graças a Deus. Eles me acolhiam como se fosse um filho deles. É interessante você falar isso, né? Porque para quem empreende, né? Quando você busca conexões, busca estar com pessoas que de fato sabem mais que você, cara, isso te estica numa curva de aprendizado muito grande. Sim. E aí, com o passar do tempo, você vai também derramar sobre a vida de outras pessoas. Isso. Mas o mais importante é como que eu aprendo com as pessoas, né? E eu vejo que essa foi uma lição que você trouxe aí dentro do seu negócio, né? E é um negócio que é legado, né? Sim. Que ninguém tira de mim. Então, na onde que eu vou? Então, hoje eu tenho muitas pessoas que passam por mim, porque hoje mudou um pouco. Então, hoje, Master 10X, imersão China, essas coisas. Hoje eu me vejo como o mais velho da turma. Então, hoje que eu sou o tiozão. Então, esses meninos que têm uma capacidade assim, fenomenal, que eu admiro demais, todos os jovens de hoje, que eles têm uma capacidade tão surpreendente, os jovens que passam para esse, que parte para esse lado, né? Que eu vejo, é uma injeção de ânimo para mim. Legal. Que eu vejo eles, então é tipo que eles me incentivam, que é menino de 25 anos, que eu posso falar, porque é menos da metade da minha idade. Então, a hora que eu me vejo, eles falam assim, olha, Paulinho, eu precisava ter esse gás que você tem até hoje. Eu falei, mas eu queria ter esse gás que vocês acham que eu tenho, mas eu não tenho muito gás assim também mais não. Mas aí, é muito bom. E aí, dentro desse processo, né, que você ficou alguns anos como representante, e aí você funda a PRP, né? Quais os principais desafios ali no início, né, da PRP? Né? Eu vi que a PRP ela nasce em 2014, né? Sim, 2014. O maior desafio é que representação comercial era Paulinho e Paulinho. Então, eu era o RH, eu era o financeiro, eu era o comprador, eu era o cara que tirava o lixo da sala, eu era o cara que conversava com o gerente do banco, que fazia investimento, que fazia planejamento de viagem, agenda. E depois de muito tempo, tive uma secretária que me ajudou bastante. Então, quando eu fui, que isso não deixa de ser empreendedor, eu já era empreendedor, mas depois que eu fui para a PRP Parafuso, a minha maior dificuldade foi relacionamento com pessoas. Eu tive... Sério, eu não consigo imaginar, você acredita? Sim. Porque você tem uma comunicação muito boa. Sim, meu relacionamento com comercial. Pessoas. Relacionamento, eu sofro isso até hoje ainda. Relacionamento com pessoas. Por quê? Porque eu sempre trabalhei muito sozinho e isso meio que eu não aprendi a lidar com contrariedade, com problema, com... Olha, do meu jeito, Rafa, faz desse jeito que desse jeito dá mais certo. Mas aí eu não ouvia você mostrar o seu jeito. E isso me custou muito caro. Por quê? Porque é muito pesado. Então, uma das maiores dificuldades minhas foi essa. Por quê? Porque ali depois eu fui entender que tem o cara que faz o RH, tem o outro que faz isso, tem o outro que faz aquilo, e tem eu que faço outras coisas. E aí, até isso mudar, dar uma mudança na mente, o resultado vinha. Só que custava muito caro. Entendi.
Entendeu? Entendi. Então, vinha o tempo. Então, por exemplo, de um estado atual para um estado desejado, acontecia. Eu fazia acontecer. Mas só que ou demorava muito, entendeu? Ou era muito cansativo. E aí a celebração era meia xoxa, sabe? Era meia xoxinha. Tinha celebração, mas era meia xoxa. Então, foi o maior desafio meu, era relacionamento. Uau. É interessante saber isso, né? Porque assim, hoje, né, quando a gente está falando de empresas que estão crescendo, né? Muitas vezes esse é um desafio muito presente no dia a dia. Sim. Que você vai ter que mudar através de, óbvio, se autoconhecendo, melhorando, aquilo que você falou, sentando em outras mesas, isso. Aprendendo. Mas também é um desafio que você tem de implantar uma cultura dentro da sua empresa. Né? Hoje você tem dentro da sua empresa quantas pessoas? Hoje nós somos em 10 pessoas. 10 pessoas. 10. E aí, como que é hoje para você liderar essas pessoas e trazer toda essa questão da cultura para essas pessoas? Eu fui saber que era cultura. Até então, para mim, cultura era arte. Era teatro. Era cultura. Eu fui entender o que era cultura aqui dentro da Master. Oh. Eu sempre ouvi cultura. Só que em 2021, foi um divisor de água na minha vida. Em 2021, eu estava passeando na internet, o meu pessoal, minha família eles estavam numa viagem e aí eu não estava nessa viagem. E aí eu acordei no domingo, fui pro culto, a hora que eu cheguei em casa, eu sentei lá na varanda gourmet e falei assim, nossa, não tem nada para fazer. Aí eu comecei a ver um podcast. Podcast não, desculpa, uma apresentação no YouTube. Sim. Foi até do Paulo Vieira. Sim. E aí, aquele cara começou a falar e eu já tinha sido convidado para ir num encontro dele, de curso que ele dá. Aí eu falei, não vou mexer com isso não, isso aí é só bobeira, é balela, tô fora. Meu negócio aqui tem que pegar a enxada na mão e carpir. e era chucro, né? Não tinha muita visão para isso aí. E ali... esse cara falando lá, e aquilo começou a me doer. Aí eu falei assim, gente, faz muito tempo que eu faço só o que eu faço, só sei fazer isso. Eu preciso abrir a minha mente. Eu só sei vender ferro e aço. Eu não sei fazer outra coisa. Eu preciso mexer com a minha cabeça. Sim. Aí dali eu participei de um método dele, tudo, tal, gostei. E isso mudou muito a minha mente. Mudou muito o meu jeito. E de lá para cá, eu não parei, sabe? Eu não parei de me reciclar. Por quê? Porque aí eu comecei a entender que existe infinitas possibilidades para que fique mais leve a caminhada, a jornada. Sim. Aí foi mesas diferentes, lugares diferentes, mentoria, Tudo isso aí. Então, hoje faz parte. Todo esse processo faz parte da minha vida. E glória a Deus por isso. E aí você começou a mudar. E dentro dessa trajetória, né? Você trouxe a dificuldade de falar, né? Que era uma dificuldade de comunicação, de lidar com as pessoas ali, né? E aí, em algum momento, ao longo de todo esse ano, você sentiu medo? Sentiu vontade de desistir? Várias vezes. Várias vezes. Sentia vontade de desistir, parar no meio do caminho, como eu fiz já, entendeu? Também já fiz isso, já aconteceu isso comigo. Mas eu sempre fui um cara muito determinado. Eu não sou muito de aguentar ferrão, sabe? Se um cara vai e me peita, eu vou tudo. Mas só que hoje é muito mais leve para mim. Hoje eu vejo se aquilo faz sentido. Se faz sentido... E vai ter um propósito para isso, aí é legal, aí eu tô dentro. Mas se aquilo não faz muito sentido e tudo, então eu tive que quebrar muito o orgulho, a prepotência, tive que liberar perdão, pedir perdão. Eu tive que quebrar um monte de crenças aí que me aprisionava. Sim. Porque que tipo me paralisava, não é me aprisionava.
me paralisava. Aí eu fui entender que você parado, você não está parado, você está perdendo mesmo, né? Porque dinheiro você ganha e você perde, mas você pode ganhar de novo. Relacionamento você perde e ganha, emprego você perde e ganha, oportunidade você perde e ganha, só que tempo você perdeu, você não ganha ele nunca mais. Total. Aí a hora que eu entendi que a maior moeda da minha vida era tempo, aí eu falei assim, não quer dizer que eu estou perdendo tempo, quer dizer que eu estou perdendo vida, porque todo mundo e o mundo fala que tempo é dinheiro. Aí eu fui entender em todas essas imersões que tempo não é dinheiro, tempo é vida. E aí eu fui, aí quando eu dei esse estalo, que tempo é vida, aí eu falei assim, eu preciso melhorar o meu tempo. Não, você trouxe o código aqui, né? Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. Você que... E é legal porque agora eu vou mudar esse drive aqui, que eu sempre fico pensando, não, tempo é dinheiro, não, tempo é vida. Tempo é vida. E aí, se você que é empresário, está assistindo a gente, tem que ter essa consciência de que tempo é vida. Porque muitas vezes o empresário ele está perdendo ali o tempo, perdendo a vida dele, remando para o lado errado, ou muitas vezes procrastinando, ou muitas vezes distração. A distração. A distração. Eu me policio muito isso, por quê? Porque eu falo que tempo é vida, mas eu me pego rolando o feed ali. O feed desse demônio que chama WhatsApp, Instagram, celular. Porque tem hora que ele é muito bom. Sim. E a gente não vive sem ele. Mas tem hora que eu me pego numa distração dessa. E no Master Series eu fui aprender lá com o Longo, né? Sim. Que a gente demora 23 minutos depois para entrar na mesma concentração que a gente estava. Exatamente. Então isso aí... Uma vez que você sai... Por 5 segundos. Você sai por 5 segundos, você demora muito tempo para voltar. E eu até estava falando sobre isso, né? Que o que muitas vezes nos impede de atingir o nosso objetivo não é só o dia ruim ou os problemas, são as distrações no meio do caminho que faz a gente não ter um foco claro e bem definido naquilo que a gente tem como objetivo, né? Sim. E eu imagino que durante esses anos que você empreende, durante os anos da sua empresa, você precisou aí tomar decisões, né, difíceis, precisou caminhar ali, tomar decisões rápidas e difíceis. E o que te guia nas decisões que você toma, né? Você falou aqui mais um pouquinho antes, né? Que existe um Paulinho antes da conversão e um Paulinho depois da conversão. Sim, né? Totalmente diferente um do outro. Aquele ficou no passado, aquele lá, eu olho para ele só para me lembrar do que eu não devo fazer. Sim. Então, para ele eu olho isso aí. O que me guia mesmo é Deus. Uau. Deus. É o Espírito Santo. Sem ele, eu não falo. Então, tem muitas coisas que eu sou convidado, mas eu primeiro convido Jesus. Você está no negócio? Tô, então eu tô. Se você não tiver, eu também não tô. Então, isso aí discernimento é o discernimento. E também tem um testinho que eu sempre faço comigo. Se for fazer alguma coisa, eu coloco. Se fosse Jesus, faria? Faria. Então, eu faço. E se fosse Jesus, faria? Não faria. Então também não vou fazer. Então isso aí me blinda de muitas coisas, mas a distração faz ainda a gente cair porque sim. Acontece. Acontece. Tem uma esposa muito centrada que eu aprendi que a edificação do lar é da esposa. Sim. E eu saí fora que o meu negócio é cabeça, não é edificar. Sim. Meu negócio é arar, cultivar, e aí eu fui entender que o cultivar é você cultivar. Quanto mais eu cultivo a minha esposa, mais essa terra vai me dar. Sim. Então, aí eu fui entender. Então, eu consulto muito ela. Legal. Porque eu olho, mas a esposa, ela passa um scanner, ela vê tudo. Então, isso abre muito a mente do homem. E é importante se falar isso, né? Porque, de fato, né, para o homem que empreende, ou empreende em casal, ou enfim, ou ele está empreendendo ali, voltar para casa e ter um apoio e até mesmo ter um direcionamento, né, ali, é muito bom, né? Muito. E eu tô vendo que você tem isso como um princípio aí. Isso é um princípio porque
é um princípio, porque ela é uma ajudadora idônea. Sim. Então, ela não é submissa, ela está sobre a mesma missão. Sim. Então, essa ajudadora idônea, a gente precisa dessa ajuda, porque tem coisas que só a mulher vê, o homem não vê. E tá tudo certo. Entendeu? Deixa o homem fazer as coisas de homem e a mulher faz as coisas de mulher e não inverte os papéis, porque aí dá tudo certo. Eu acho que esse é o grande segredo, né, para as relações durarem, né? Sim. Não só as relações durarem, mas para ter uma lição ali para os filhos entenderem, né? Eu vejo que você é uma pessoa super família, super filhos, né? Hoje você tem quantos filhos? 3. 3 filhos. Legal. Tem o Iago, que é o meu enteado, sim, com 32 anos. Tem o Vitor, com 25 anos. E depois tem a Temporão, que é a Bênção, que é a Adriele, que legal, com 12 anos. Essa aí veio, ela pegou só a parte boa do pai e da mãe, sabe? Os outros 2 eles pegaram meio conturbado, mas a novata pegou tudo legal. mais encaixado, mais alinhado. E dentro desse processo, né, de empresa, seus filhos te ajudam? Tem o desejo de te ajudar? Como que é isso? Não, o do meio, ele já passou pela empresa, tudo, mas está em carreira solo, não deu muita liga entre pai e filho. Sim. Mas pode ser aí que se for o propósito de Deus, eu acho que pode ser que mais para frente ele esteja junto de novo. O mais velho, ele está mais engajado, está bem encaminhado, trabalha para uma multinacional, está mais centrado, passou também por uma turbulência, mas está bem em tudo, está casado, me deu um neto, que é a nossa joia lá em casa hoje, o Davi. Então, mas esse aí é capaz que eu compro o passe dele para ele vir, sabe? Aí sim, hein? Já para colocar, pode ser aí que tirando a figura de pai, pode ser que os irmãos acho que se organizam melhor depois. Ou seja, preparando já a sucessão. Preparando sucessões aí para frente. É legal, é bom olhar isso, né? Porque Sim. você tem uma empresa que tem muitos anos, né? E eu vejo que você aprendeu muito ao longo dessa empresa, Sim. né? E olhando até mesmo para o seu mercado e para a sua empresa, né? O que você entende que é o grande diferencial hoje do que vocês têm dentro da sua empresa? Até em relação ao mercado. Bom, vamos lá. Falando ainda em uma parte mente, foi uma mudança de mente. Sim. A minha mente mudou. Eu tive que mudar a mente para ver tudo. Então, hoje a PRP ela tem um norte, ela tem um desenho, ela tem um planejamento. Então, hoje eu sei onde que eu estou e eu sei onde que eu quero chegar. Sim. Hoje ela tem um propósito. Hoje eu trabalho por propósito, não trabalho por meta, não trabalho mais por troca de tempo por dinheiro. Então, hoje eu entendi que isso é propósito mesmo. Trabalhar por propósito faz toda a diferença. Então, o nosso diferencial, cabeça, China, um cara que nunca estudou, eu não tive faculdade, não tive nada. A minha faculdade foi experiência, tete a tete, que hoje chama B2B, entendeu? Então, foi isso aí. Então, o cara que não sabe falar hi ou olá em inglês, desbravar uma China, ir para a China, conversar lá em mandarim, em inglês, em tudo, sem rádio, sem tradutor, só na mímica e tudo. Então, uma que tem Deus, porque Deus prepara tudo, porque Sim. senão eu não ia estar lá. E outra que Deus põe o chão, você tem que andar, você tem que dar o passo, porque senão como que faz? Sim. Se você ficar parado, não tem, né? Você tem que estar em movimentação. Você tem que entrar no fluir, porque senão você fica água represada, não muda nada. Entendi. Então a nossa grande força é isso aí, é resiliência mesmo. E aí, Paulinho, você está falando, né, desses projetos, né? Foi para a China, você é uma pessoa que está olhando aí muito para o futuro da sua empresa, então acho que isso acaba sendo um grande diferencial, né? Que é, de fato,
trazer a questão da mentalidade para o jogo, de melhorar a mentalidade, Sim. melhorar time, saber para onde está indo, né? E o que você tem esperado, né, dos próximos anos para a PRP? Eu sou um cara muito otimista. Eu não fico muito ligado em notícias, porque se você ligar a televisão, você para de empreender. O Brasil está em crise dá. desde 1500, então, né? Então, desde quando eu me conheço, antes de empreender e empreendendo, a gente passa por crise, entendeu? Mas eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Amém. Outra coisa, você tem que fazer, você tem que acordar, você tem que para que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que fazer? Então, é simples, vai e faz. Fez um plano de ação, fez uma jornada, fez uma agenda programada, tá tudo certo, vai e faz. Você tem que saber fazer dinheiro. Então, depois que eu entendi que o negócio não é ganhar dinheiro, mas fazer dinheiro, Sim. Fez toda a diferença. Então, fazer dinheiro, você tem que saber na onde que você compra, de quem você compra, na onde que é que você vai colocar a sua marca, a qualidade, fazer teste, laboratório, quem que está junto com você, o colaborador, se é aquele cara que vai e troca tempo por dinheiro. Ele vai ali só porque ele troca tempo por necessidade, dinheiro por necessidade. O engajamento. Você tem que ser referência. Eu tenho que ser exemplo. Porque se eu não for exemplo, eu não tenho como cobrar, eu não tenho como... Você sendo exemplo, você pode falar menos. Sim. E com boca fechada você fala muito mais. Sim. Com exemplo, você fala muito mais. Então, o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta, é isso aí, o exemplo arrasta. E aí fica bem mais leve, entendeu? Fica bem mais leve. E aí eu não preciso ficar abrindo muito a boca, sabe? Sim. Porque tem hora que eu peco muito em abrir boca. Então, aí eu vou e fico mais na minha. Isso é um desafio para mim. E eu tô aprendendo a cada dia mais. E tentando, tem hora que desvia, tem hora que cai, mas eu levanto e vou de novo. E é assim, ó, é levantar, agradecer porque você tem muita coisa para fazer, você tem um monte de coisa para resolver, você tem um monte de cliente para atender, você tem fornecedor para atender. Isso aí é uma dádiva, isso aí é um privilégio para um cara que levanta e tem um monte de coisa para fazer. E hoje a PRP, né, ela está olhando para o futuro, né, de que forma? Né? Como que a PRP olha para o futuro? O que você espera aí dos próximos anos? Eu olho com positividade, entendeu? Então eu tenho um planejamento aí de crescimento para o futuro. A gente já começou o desenho de 2026. Legal. Já tenho a programação de 2026 e 2027. Programação de compras para o ano de 2026 está praticamente toda pronta. Então, hoje eu aprendi que você andar na frente, você tem que... O empresário que não anda na frente, o rolo compressor passa em cima dele. E é legal você trazer isso, porque a gente está aqui já, né? Ainda tem muita água ainda para rolar esse ano ainda, mas já estamos chegando aí em outubro. Sim. Né? Já tem alguns meses aí. Você, empresário que está escutando a gente aqui, que não se programa, que não se planeja, eu tenho que te dar um recado bem claro, né? Provavelmente você está caminhando para o caos. Porque quando você não tem programação, quando você não tem planejamento, o que sobra é o caos. É o caos. Aí é correr atrás. Eu não gosto nem de falar correr atrás de prejuízo, porque não dá. Eu não gosto de falar nem de correr atrás de lucro. Exato. Entendeu? Eu penso que o lucro é o primeiro. Sim. Entendeu? O lucro não é o que sobra. Lucro, a PRP, ela tira o lucro. Sim. E depois ela tem despesa e receita. Mas o lucro tem que sair primeiro. Eu entendi que isso aí faz total diferença em qualquer empreendimento. Então o lucro meu não é receita menos despesa é igual ao lucro. Não. Lá eu trabalho com lucro é igual a receita menos despesa. Então, o lucro eu já tiro em primeiro lugar. Outra coisa que eu uso muito
que isso aí é uma coisa que a gente inventa. Eu não sei se na sua época era bimestre o colégio. Na minha época era 4 bimestres. Sim. Então tinha o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sim. Eu sempre divido o ano em 4 bimestres e sempre divido o mês em 4 bimestres. Primeira, segunda, terceira e quarta semana. Salvo que tem 2 meses aí que tem 5 semanas. Mas a maioria dos meses tem 4 semanas. E aí eu falo, olha, não adianta você brigar lá na quarta semana, você já perdeu o mês. Você tem que começar, já é de cabeça, no primeiro bimestre. Porque se você for bom no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro você já está mais tranquilo e no quarto você não precisa estudar tanto. Sim. Porque a média da nota você já passou de ano. Sim. Então eu sempre falo, se programa, eu me programo, a minha turma, eu ensinei essa programação para que dia 29, segunda e terça, que são os últimos dias, no primeiro dia, na quarta-feira, é o começo do primeiro bimestre. Então você tem que estar já de... eu sempre falo, né? Quem se antecipa, governa. É isso aí. Verdade. Quem se antecipa, governa. Eu falo que a antecipação, né, quando você se antecipa em planejar, quando você se antecipa em deixar as coisas ajustadas, né, isso vai te dar vantagem. Porque assim, 90%, e aí eu falo com muito empresário, eu sei que 95% deles muitas vezes não se antecipam, Verdade, não tem planejamento. E aí, se não tem planejamento, não tem governo. Não tem. E se não tem governo... Onde não tem ordem, as coisas não fluem, dá desordem. E aí a gente acaba falando aquilo que você falou no início, né? Não é que você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo e esse tempo é vida. É vida. Né? Então, acho que isso é um grande ensinamento pra gente aqui. E dentro desse processo, né, eu queria saber como que você conheceu a DTS, o Piero, a Master. Quando que isso aconteceu aí na sua vida? Vamos lá. A DTS eu não conhecia. O Piero eu conheci ele em 2021, num curso que eu estava fazendo. Aí chegou o Piero muito bem vestido, ajustado, alinhado e tudo. E foi aquele comentário, né? E tudo. E aí, na hora do almoço, eu estava almoçando e eu estava almoçando numa mesa sozinho. Aí todo mundo querendo conversar com o Piero e tudo, e ele veio e falou assim, eu posso sentar com você? Falei, por favor, pode. E ali eu conheci o Piero. Uau. E aí foi assim, surreal. E aí nós conversamos bastante, tudo. Eu vi que ele tinha uma sabedoria diferente, sabe? Falei, nossa, esse cara é diferente. Esse cara aqui ele é diferentão. Papo lá pra cima. E aí só foi isso. E depois eu nunca mais vi o Piero. E aí depois eu estava em outra imersão, em outra escola, me reciclando, aprendendo em outros ambientes. E aí tem um amigo meu em Ribeirão Preto que era até mentor aqui, que é o Will. Sim, o Will, conheço. E aí ele foi anfitrião e me convidou para o Nitro 10X do ano passado, de novembro de 2024. Legal. E aí ele chegou e falou, Paulão, ele me chama de Paulão. Paulão, vamos lá, tudo assim, é isso, eu quero te presentear e tal. Eu falei, nossa, o Nitro já eu já conhecia, eu já tinha, mas só que eu nunca tinha vindo. E aí, a hora que eu cheguei aqui e eu vi a outra pegada, que o que me pegou mesmo foi espiritual. Sim. Então, que era totalmente dentro daquilo e dos princípios que eu pego. Não tinha troca, não tinha versículo para vender, não tinha isso, não tinha aquilo, sabe? Ali era verdade em cima de verdade e com muita propriedade e autoridade. Aquilo ali é que me chamou mais a atenção. Sim. Entendeu? Que é tipo assim, ó, eu sou e ó, tá tudo certo. Se você quiser ir, também tá tudo certo. Aquilo me chamou muita atenção. Então, tipo assim, ele não negocia os valores e princípios dele. Sim. Então, aquilo ali me chamou muito a atenção. Por quê? Porque eu sou um cara de valor e princípio. E é assim,
eu vou só fugir um pouquinho. Fica à vontade. Mas é só para a gente entender uma metáfora aí. Porque o cristão, mesmo ele calado e ele negando, se ele for, não tem jeito. O cara não vai acreditar que ele não é cristão. Sim. Entendeu? E tem muitos pastores, muito líder, muito isso. Se o cara jurar que ele é cristão, o cara fala, você não é não. Entendeu? Então a gente pega o Pedrão negou Jesus 3 vezes. E o cara falava assim, ó, não, esse aí é um dos caras, é um deles. Por quê? Porque ele fala igual o cara. O cara falava, não sou eu. Aí o outro vinha e falou, você anda Sim. igual os caras. Você se porta, não, eu não sou. Então você mesmo negando, não tem jeito, você é. Sim. E tem uns caras que mesmo jurando que você fala, não, esse cara aí não é não. Então, você viu como que é? A Sim. hora que eu vi isso aí, veio essa pegada, eu falei, é esse ambiente que eu quero estar. Esse aqui é o ambiente que eu quero estar. E aí eu comecei a caminhar e tudo e tal. E dentro do Nitro mesmo, eu já entrei, já fiz o almoço e tudo. E, nossa, foi demais. Que legal. E de lá pra cá, o que mudou para você fazer parte do ecossistema, Paulinho, como pessoa? E o que mudou na PRP fazer parte de um ecossistema como a Master? Mudou muito. Eu vou te falar que mudou muito mentalidade. A mentalidade minha mudou, a minha entrega mudou, a minha procrastinação mudou. Então, a minha entrega hoje, ela é mais confiável. Porque tem muitas coisas que eu começava e parava no meio do caminho, começava e parava no meio, e não chegava até o final. E quando chegava, isso me custava muito caro. Não em grana, mas me custava muito caro em emocional. Emocionalmente, eu ficava bem cansado. Então, eu gastava muita energia para ter um resultado, tinha um resultado, mas era muito custoso. Sim. Na vinda para o Master, eu vi o poder da ambiência, o poder de mesa, entendeu? E aqui é um ambiente que não tem se eu sei, eu quero passar o que eu sei para o outro não ter aquele problema que eu tenho. Eu aprendi que eu tenho que ser perito em resolver problema. Se eu detectei um problema, para detectar um problema não demora mais que 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. E aí eu tenho que tirar as coisas da frente e resolver aquele problema. Porque eu sendo perito em resolver problema, eu não vou ter problema. Não é que eu não vou ter problema, eu vou tirar o problema da frente e não vai me paralisar. Entendi. Foi aqui que me abriu isso. Me abriu que tem que ter planejamento estratégico. Hoje eu sei o que é estratégia, hoje eu sei o que é tático, hoje eu sei o que é operacional. Antes eu tinha ideia, Sim. mas hoje eu sei, hoje eu aprendi aqui. Então, e é uma turma que te pega na mão. É uma turma que fala, você não está sozinho. Você pega na minha mão, eu vou com você. A gente vai juntos. Então, o Paulo, ele mudou muito nisso aí. E a PRP, ela mudou junto, ela veio junto. Então, tudo aconteceu. Aumentou faturamento, aumentou lucro. Porque não adianta aumentar faturamento e não aumentar lucro. Sim. Não adianta eu ter a vaidade de faturamento. Eu tenho que ter a sanidade do lucro. Sim. Então, aumentou o faturamento, aumentou o lucro, aumentou convivência social, aumentou o ambiente do trabalho, o clima ambiental do trabalho da PRP. Hoje é um clima totalmente diferente. Que legal. Eu tô para te falar que lá na PRP, de repente, quem dá uma conturbada em clima, presente, sou eu. Porque aí eu me policio e já volto no clima de lá de novo. E sabe uma coisa que eu acho legal, Paulo? Sempre quando a gente tem os treinamentos, né, de time,
Cara, e você sempre tá colocando o seu time para assistir ali os treinamentos. Faço. Isso é muito legal. Faço. Isso é muito legal. É oportunidade. Porque o que acontece, né? Isso é uma forma de mostrar para as pessoas que trabalham com você o quão importante é aquele conhecimento que a empresa ela está investindo em um ecossistema, em uma mentoria, mas que aquilo também é para eles. Exatamente. Isso mudou a minha mente aqui dentro. Porque a árvore ela tem que dar o fruto. Então, nós somos frutíferos. Você tem que ser frutífero. Eu vi que o propósito não é vender parafuso. O propósito é transformar a vida. E eu tenho lá, o Piero, ele forma o Rafael, sem medo que o Rafael vai ser concorrente do Piero. Sim. Não, ele tá dando fruto pro Rafael comer desse fruto. Sim. Então, eu entendi que eu tenho que contribuir. A contribuição eu não posso ter conhecimento só para mim. Eu tenho que ter esse time com conhecimento. Então, por isso que eu faço questão que o meu time estão comigo, aprendendo. Porque hoje ele pode estar ali trabalhando, mas amanhã ele pode estar empreendendo. Ele pode estar com a empresa dele. Vendendo parafuso também, que eu não tenho medo disso. Entendeu? Vendendo parafuso, vendendo a mesma coisa que eu vendo. Mas só que ele vai estar empreendendo mais 10, o outro vai estar empreendendo mais 5, o outro vai estar empreendendo mais 20, o outro pode estar empreendendo mais 100. Mas ele saiu dali, ele aprendeu ali. Então eu fui um canal de bênção na vida. Então, ó, seja tu bênção. Exato. Então, e esse cara, ele vai... eu tenho que dar oportunidade para essas pessoas também. Sim. Então, por isso que hoje eu não tenho medo de partilhar ou impartir aquilo que eu vivo. Faz toda a diferença. Eu impartir, porque eu sendo essa impartição na vida das pessoas, eu tô dando para elas sem tirar de mim. Não, e isso é sobre construção de legado, né? Você falou sobre legado no início e é sobre construção de legado. É interessante ver isso, né? Essa preocupação, porque quando a gente se preocupa, né? Em construir legado, em fazer com que as coisas, que as pessoas que estão ao nosso redor cresçam também, né? Falo que o líder ele deve preparar o colaborador para ele ser melhor que o líder. Sim. A ideia é essa. A ideia é essa. Porque se ele for melhor ali, a empresa vai crescer, aquela vida vai ser mudada. E aí é uma coisa que eu gosto sempre, né? Eu sempre peço para Deus e eu tenho uma oração que eu sempre faço, que é: Deus, faça em mim, mas não para que eu seja cheio, mas faça em mim para que o Senhor possa continuar fazendo através da minha vida. Né? Então é uma coisa que eu aprendi aqui, aprendi com o Piero isso, justamente essa ideia, né? De como a gente transborda, de como a gente avança, né? A gente tem muito lá, quando vai chegando no final do ano, a gente tem um mural, aquela visão de vida, futuro. Então eu sempre peço para eles fazer o que eles querem para 2026. Então, 2025, todos os colaboradores me apresentaram o que eles querem em 2025, na área de finanças dele, na área conjugal, na área social, na área de servidão, em todas as áreas positivas que a gente precisa ter na vida, eu sempre incentivo o meu time a fazer e apresentar. Sim. Entendeu? E apresentar. E eu cobro isso deles, porque se um cara falou para mim que ele vai trocar o carro dele, e ele foi bem específico, que ele vai comprar um carro da tal marca, de tal cor, com tantas portas, com tanto cavalo de potência, com tanto isso, com tanto aquilo, e durante o ano eu não vi que ele trocou, eu já começo a olhar para esse colaborador de outra forma. Porque se ele não for atrás do sonho dele, ele não vai atrás do meu de jeito nenhum. Sim. Entendeu? Então eu preciso de pessoas que correm atrás dos sonhos dela, que correm atrás das metas, que correm atrás dos objetivos. Por quê? Porque essas pessoas vão me ajudar a eu correr atrás do meu. Claro. Entendeu? Porque sozinho eu chego num lugar. Mas agora, em conjunto com o time, eu chego no lugar bem mais rápido e com menos tempo e com menos cansaço. Sim, sim, total. Mas assim, muito interessante isso, Paulo, que você trouxe, né? Essa visão é justamente uma visão que a gente quer que mais empresários tenham e de fato, né? Que a gente entende que é uma visão de prosperidade do reino, né? Quanto mais pessoas tiverem essa visão, mais elas vão prosperar e isso é muito interessante. E a gente está caminhando aqui para o final e eu quero te fazer uma pergunta.
Se você Vamos lá. pudesse dar um recado lá pro Paulinho, lá dos 14 anos, qual recado você daria? Conhece Jesus mais rápido. Vem pro reino. Porque aqui é bom. Então vem pra cá que aqui é bom. Então se eu puder dar um recado pros jovens, para qualquer um. Tem tempo para tudo. Mas se você puder entregar sua vida para Jesus o quanto antes, é 120% que a sua vida melhora e prospera em todas as áreas. Amém. Eu acho que isso aí é o essencial. Amém. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, que todas as coisas serão acrescentadas. Amém. Amém. Isso aí é o... Paulo, muito obrigado por te receber aqui. Foi um prazer. Para mim foi uma aula te escutar aqui durante esse tempo que a gente passou aqui. Eu peguei aqui vários insights, vários códigos aqui. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado eu. Muito obrigado. Quero te honrar a turma do Master, honrar o Piero, entendeu? E vocês estão de parabéns com a entrega extraordinária que vocês têm aqui. Amém. Parabéns, viu? Obrigado. Nós agradecemos. E você que está nos assistindo aí, que acabou de assistir essa história incrível, esse momento incrível que nós tivemos aqui e quer fazer parte dessa família, a família Master da iX, embaixo desse vídeo nós temos um link e se você aplicar nesse link, você vai falar com um dos nossos consultores que vai entender o tempo e entender um pouco da sua empresa e vai poder servir você. E quem sabe você não seja o próximo a estar sentado aqui compartilhando aqui com a gente a sua história. Se você não nos segue, já começa a nos seguir, ativa o sininho, porque tem muito mais histórias incríveis como essa que a gente quer compartilhar aqui com você. Então, te vejo no próximo episódio.